moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente falar de Grêmio e hoje para falar de Cacalo, o novo patrono do Grêmio. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. E quando acabar o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E tá bom de brincar nesta sexta-feira porque as ligas europeias estão começando. Tem jogos já nos campeonatos europeus, tem as Supercopas na Europa, tem bastante coisa legal já rolando nesta sexta-feira no futebol europeu. Então, vai lá, te inscreve, né? Faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom, gente, um momento histórico, né, para o Grêmio, que foi a nomeação, o Conselho Deliberativo do Grêmio votando e nomeando o Cacalo como novo patrono do clube. Eu acho que é uma homenagem muito mais do que justa. Ele se junta a um seleto grupo formado por Aurélio de Lima Pi, que foi o primeiro patrono, Fernando Crefft, que talvez seja um dos mais emblemáticos dos patronos, e a gente já vai falar sobre ele, e também Hélio Dourado. São 3 patronos, agora recebe o quarto, que é o Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que já vinha desde o início dos anos 80, metade dos anos 80, ele vinha trabalhando direto no departamento jurídico do Grêmio, e depois, a partir de 1993, ele assume o futebol do Grêmio. E a partir daquele momento, em 93, um momento complicado para o Grêmio, né, um momento de Série B de Campeonato Brasileiro, o Cacalo assume aquele Grêmio de 93 com o presidente Fábio Koff, monta aquele time que acaba sendo campeão gaúcho em 93 e vai até a final da Copa do Brasil em 93, perde para o Cruzeiro, numa falha, né, do goleiro Eduardo Reuser, monta aquela base para 94, que acaba sendo campeão da Copa do Brasil, e aí tem uma bela história contada já pelo Cacalo para uma entrevista para mim, que ele não queria desmanchar a base daquele time de 94 para começar 95, mas ele sabia que precisava de reforços para 95, porque tinha uma Libertadores da América para disputar, e tinha, claro, o grande sonho de ganhar a Libertadores da América. Pois bem, ele teve que negociar jogadores, e negociou aqueles que ele considerava fundamentais naquele elenco, né? Ele teve que negociar de 94 para 95 os zagueiros Paulão e Aguinaldo, e também o volante Pingo, que era o capitão daquele time. Não foram só eles que saíram, mas da base que o Cacalo não queria se desfazer, e esses foram jogadores que acabaram saindo. E principalmente esses valores que o Grêmio recebeu com as saídas do Aguinaldo e do Pingo foram suficientes para o Grêmio começar a montar o time que jogou em 1995. E o Cacalo contou uma história que ele queria contratar 2 volantes. E o presidente Fábio Koff disse para ele: Cacalo, não tem dinheiro para 2 volantes. Vai ter que contratar só um. Não, mas são 2 experientes, presidente. Tudo bem. Só que eu não tenho dinheiro para 2, tem dinheiro para 1. E aí ele foi lá e contratou o Dinho. Passou uma semana, ele foi de novo no presidente Fábio Koff e disse: presidente, não tem jeito. Nós vamos precisar contratar outro volante. Mas não tem dinheiro, Cacalo. Não, mas a gente dá um jeito, presidente. E aí ele foi lá e contratou o goiano. Bom, entre outras coisas, a contratação dos paraguaios, Arce, Rivarola, que as pessoas não sabiam exatamente quem eram esses jogadores que o Grêmio estava contratando, a busca pelo Adilson para formar essa dupla de zaga com o Rivarola, enfim, tudo aquilo que ele fez na vinda, por exemplo, de Magno como atacante, trazendo o Paulo Nunes, uma espécie aquele negócio que o Flamengo fez assim: olha, para levar o Magno tem que levar o Paulo Nunes, que não vai ser aproveitado aqui. Viu o que virou o Paulo Nunes? A questão envolvendo o Jardel, que não podia nem sair do banco de reservas para aquecer em São Januário, que era vaiado, e que se tornou o Jardel no Grêmio. Então foi Cacalo quem montou aquele time de 1995, 1996 e assumiu a presidência em 1997, tendo como o grande trabalho fazer uma reformulação, né? Porque no final de 96 sai o Filipão, sai o Adilson indo para o futebol japonês, e aí ele tem que fazer aquela reformulação. Ele assume como presidente e assume merecidamente como presidente, mas faltou para o Cacalo, isso é uma frase que eu digo já há muito tempo, faltou para o Cacalo um Cacalo dentro do vestiário. Faltou isso, porque quando ele teve que assumir a questão futebol, a questão presidencial, faltou o Cacalo do futebol. Isso fez com que o Grêmio não conseguisse levar adiante o seu planejamento de conquistas, né, que vinham acontecendo ali de 95, 96 até o início de 97 com a Copa do Brasil. Depois ele teve mais problemas do que soluções como presidente do Grêmio.
Mas é inegável que Cacalo é um dos maiores dirigentes da história do Grêmio. Agora, qual é a função do patrono? Na verdade, o patrono do clube, ele tem a mesma prerrogativa do presidente. Ele é considerado um presidente do clube. Então, ele pode ser chamado para as reuniões de conselho de administração, ele pode participar da tomada de decisões. Agora, a história ela nos conta que a figura de Fernando Crefft, que foi talvez aquela figura do patrono mais famoso no cargo de patrono, era aquela figura que quando as coisas ficavam no campo político muito complicadas, muito acirradas, os ânimos ficavam acirrados dentro do Grêmio, o patrono Fernando Crefft chamava essas pessoas para sua casa e fazia reuniões na sua casa para que apaziguasse a situação política dentro do Grêmio. Isso que faltou para o Grêmio nos últimos anos. Que onde o Grêmio teve muito embate político, em determinado momento a coisa acalmou, depois voltou muito forte, faltou também a figura de Fernando Crefft, que é um dos patronos do Grêmio. Mas Cacalo, justamente homenageado, Cacalo que se emocionou e emocionou a todos quando saiu o resultado e ele foi aclamado como patrono do Grêmio. Cacalo que a gente espera que tenha saúde para aproveitar esse período como um patrono do Grêmio, como ele merece. Então, da minha parte, parabéns a Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, um dos maiores, para mim, o maior vice-presidente de futebol que o Grêmio já teve. E também, dá para dizer, um dos maiores dirigentes que o Grêmio já teve. Valeu, moçada! Esse é um vídeo um pouco diferente. No próximo a gente já volta a falar sobre o time. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia, até o próximo.